Não dá para ficar calado. Não dá mais para levar esse país a sério. Até parece uma piada. Eles estão fazendo chacota. Até parece que a gente está vivendo numa realidade paralela, em que os valores morais, os frutos do espírito e a temperança é vista com desdém. Reagem com chacota, que é insignificante. E o oposto é aplaudido e premiado. O alcoolismo mata, destrói famílias. É uma degradação moral. Você perde a conexão com o divino, o fruto do espírito, as virtudes. Você fica incapacitado, você não consegue raciocinar, você perde o sentido, você age quase como um animal. Você age por impulso. Você fica embriagado, perde a lucidez, deteriora o seu senso de identidade. Mas no Brasil, isso agora é premiado. Não dá para acreditar nisso. De fato, parece uma piada. Gente, não pode premiar esse tipo de situação. Essa pessoa tem que fazer um tratamento. Não dá para tapar o sol com a peneira e fazer vista grossa e fazer de conta que nada está acontecendo. Porque é algo muito sério. É intrigante porque o que tem valor de fato não tem mais valor. E aquilo que é visto imoralmente está sendo premiado. O que a pessoa pensa? Que ela tá certa. Quando uma criança tá errada, você não dá um presente para ela. Porque ela vai achar que as atitudes delas estão certas. Quando uma pessoa faz algo errado, uma criança faz algo errado, os pais repreendem, colocam de castigo, para ela ver que aquilo tá errado. Não deve ser premiado um ato de rebeldia, um ato imoral, um ato antiético, um ato indecente. Não deve ser premiado, porque a pessoa passa a pensar que isso é certo. Ao invés de ela colocar a mão na consciência, analisar os seus atos e tentar melhorar e mudar, vai pensar que ela está fazendo o correto. Como é que se educa uma criança? A gente não está falando de adulto agora. Olhando para a criança, como é que se educa uma criança? Os pais, quando vê que a atitude dos seus filhos estão incorretas, que não é benéfico, que vai contra atitudes benignas, que são contra a moralidade, que vai causar problemas futuramente para que ela tenha o senso de identidade, de autorrespeito e de zelo, não só para si mesma, mas para uma sociedade em geral, para que no futuro
ela tenha o senso de identidade e aprenda a respeitar os semelhantes. O que os pais fazem? Corrigem, colocam de castigo, repreendem. É da mesma maneira com o adulto. Se o adulto está fazendo algo que é incoerente, que é imoral, que é antiético, que é desrespeitoso, que não é benéfico, a gente tem leis que traz uma punição e repreensão. Como? Às vezes a pessoa pode ir presa, levar uma penalidade. Se você não fazer uma repreensão, mas você premiar, você presenteia a pessoa pelas suas atitudes, o que ela vai pensar se você dá um prêmio para ela quando ela tá errada? Porque é isso que ela vai pensar. Se você premia uma atitude nociva, errada, ela vai achar que ela tá certa. Ela não vai ter vergonha. Ela não vai tentar se corrigir. Ela não vai tentar compreender que de fato ela tá errada. E ela tem que entrar no eixo. Ela tem que tomar ciência, sentido na vida, corrigir as suas atitudes, porque de fato ela está errada. Mas não, eles vão premiar a pessoa pelos seus atos. O alcoolismo antes era visto com algo negativo. A pessoa tinha vergonha de assumir que tinha uma dependência química, um alcoolismo, que ele é um alcoólatra. Agora não. No Brasil, agora isso é premiado. Agora, quem for alcoólatra não vai ter vergonha de assumir que é. Porque agora o Brasil vai pagar um benefício. Para mim, a gente recebe algo como uma troca, como um benefício, uma troca, uma permuta. A gente faz algo de bom, a gente propaga as nossas atitudes boas, a gente recebe uma troca, uma permuta, a gente despende do nosso tempo com o serviço, com os nossos dons, com as nossas aptidões, a gente pratica os nossos dons, aperfeiçoa, a gente cria, desenvolve, a gente cria produtos, a gente trabalha e a consequência disso a gente recebe, a gente despende do nosso tempo para poder melhorar a vida, a nossa vida e do ser humano, dos cidadãos. A gente despende do nosso tempo para poder auxiliar a humanidade de alguma forma. E, como consequência, a gente recebe por isso, a gente é remunerado com isso. Por meritocracia, mas na realidade paralela que a gente vive, uma atitude nociva pode ser premiada. O que a pessoa vai pensar? Que ela tá certa? Ao invés de buscar ajuda e querer melhorar, ela vai se acomodar na situação. A gente já viu isso antes aqui no Brasil. O Bolsa Família é apenas um benefício do governo que eles pagam para as pessoas que têm necessidade, que estão desempregados, para poder tomar um rumo.
É um auxílio para a pessoa não viver à margem da sociedade e ter meios para se sustentar, para manter a família, até que ela se encaminhe, se encontre, fique centrado e procure um rumo, descubra o propósito dela, volte a estudar, comece a trabalhar para poder despender do tempo de acordo com seu propósito, com seus dons e aptidões, para poder trazer algo benéfico para a sociedade, despender do tempo para poder auxiliar e propagar luz, viver a serviço do amor, despender do nosso tempo para facilitar a vida do outro e, consequentemente, ser remunerado com isso, que é o trabalho, que eu não vejo como um trabalho. Assim, se você faz algo que você ama, eu vejo isso como diletantismo. Mas essas pessoas se acomodam, porque elas estão recebendo, estão sendo remuneradas por algo que elas não fazem. É a mesma coisa que você dá o peixe e não dá a vara, ensinar a pessoa a pescar. A pessoa se acomoda, porque já estão dando para ela. Por que ela vai querer trabalhar? Ela não precisa trabalhar. Ela não precisa exercer, ela não precisa aprimorar, buscar conhecimento, se desenvolver, crescer. Por quê? Porque estão pagando para ela por nada. Então, se ela está recebendo um dinheiro sem despender de um tempo para poder desenvolver recursos, para poder exercer serviços, para que eu vou trabalhar? Eu não preciso. O governo está me mantendo. É isso. Acomoda as pessoas. É o comodismo. Ninguém mais quer saber de trabalhar aqui nesse país. Porque o governo traz um benefício. Premia as pessoas por nada. Meritocracia. Está na Bíblia. A gente comerá o pão do nosso suor, do nosso serviço. Mas aqui no Brasil não é assim que funciona. Aqui no Brasil é Bolsa Família, é Vale Gás, é pé de meia para os alunos. Não tem que pagar pé de meia para os adolescentes que não têm responsabilidade. Eles não vão querer ir para a escola para estudar, para aprender, para se desenvolver como ser humano, como cidadão, como pessoa, para ter raciocínio lógico, desenvolver o senso crítico, o senso de identidade, desenvolver a questão crítico, analítico, criativo, para se desenvolver como pessoa, como cidadão, como ser humano, desenvolver os seus dons e aptidões, para poder gerar recursos para a sociedade, para desenvolver, para evoluir, para fazer o ecossistema, a economia girar como sociedade, como cidadão, como ser humano. Porque se viver na apatia, na estagnação, a gente adoece. O cérebro definha, a gente tem que praticar, desenvolver, estudar, raciocinar, exercitar o cérebro para ter saúde, para ter vontade, para ter anseios. Não viver na apatia, na dependência dos outros. Não, a gente tem que exercitar, a gente tem que desenvolver, a gente tem que evoluir. Não viver estagnado. Vai continuar achando que tá certo. Porque você tá premiando a pessoa que tá errada.
Os adolescentes não vão para a escola para aprender, eles vão para ganhar o benefício, o pé de meia. Acomodar eles nisso. Eles vão para a escola sem o interesse de aprender. Porque estão recebendo dinheiro sem fazer nada. A gente não desenvolve uma sociedade decente dessa maneira, porque a gente acomoda elas, sem elas quererem evoluir, sem desenvolver o senso crítico, analítico e criativo. Exercitar, desenvolver a criatividade. A educação não tem interesse de que as crianças, os jovens, os adolescentes desenvolvam o senso crítico, analítico e criativo, porque ela se torna refém do sistema. Ele se torna fortemente manipulável. É como se fosse um fantoche. Eles embriagam, entorpecem a mente, porque uma mente vazia é facilmente manipulável. Eles querem a pessoa vazia, sem questão de crítica e analítico, porque ela não vai se opor ao que está no sistema. Ela vai acomodar. Você dá pão e circo para a sociedade e ela se cala. Ela é fortemente manipulável. Ela é um fantoche. Ela é um peão que pode ser controlado pelo sistema. Ela é totalmente vazia, embriagada, não tem lucidez, não tem interesse em desenvolver, é controlada pelo sistema. E quanto mais eles premiam as pessoas dessa maneira, elas não vão querer a oposição, porque a oposição vai tirar esse benefício, esse recurso. Eles têm medo que tirem, porque eles estão acomodados. Não, a gente vai perder o benefício, porque ele é ruim, ele é malvado, ele não gosta de mim. Isso apodrece a mente do ser humano, causa apatia, desinteresse, falta de vontade, falta de autoestima. É a degradação moral. As pessoas não querem desenvolver, não querem evoluir, se acomodam. O sistema quer isso, não querem que elas tenham liberdade de expressão. Porque se ela é livre para pensar e se expressar, ela pode colocar oposição. Eles não querem isso. Eles estão fazendo isso justamente para controlar as pessoas. Eles estão comprando essas pessoas. Que agora, quem é alcoólatra não vai ter vergonha de se assumir alcoólatra. Muito pelo contrário. Pelo benefício, muitas pessoas vão passar a se alcoolizar, a beber, para conquistar esse benefício. Isso é degradação moral da sociedade, uma sociedade doente, apática, que não tem interesse em desenvolver, em evoluir, em prosperar. A questão da meritocracia, se desenvolver intelectualmente. E a degradação da nossa sociedade. Isso é uma vergonha. É isso. Essa é a reflexão que eu tinha para hoje. Obrigada por ter assistido até aqui. Deixe aí a sua opinião
sobre essa reflexão aí nos comentários. E eu te vejo no próximo vídeo. Falou!